Então, falando sobre um pouquinho sobre reformas, é o seguinte, é você uma dica que a gente sempre fala, que é muito importante, é você conectar o lado de dentro da sua propriedade com o lado de fora da sua propriedade. Mas o que que é conectar dentro com fora? O que que tem a ver uma reforma, um layout de uma casa com o lado de fora? É o seguinte, vou explicar. Quando você passa a entender o local que você está tendo, comprando uma propriedade, o local que você está fazendo a reforma, como eu sempre falo, vendo se tem famílias, vendo se tem alguma, como se diz, expansão ali de fábricas, a taxa etária de idade ali, qual é, ó? É de 50 a 80, é de 30, tem muita criança, tem ônibus de escola que tá ali com constância parando, as crianças agora no verão estão ali a brincar ali pro lado de fora, então, enfim, então tudo isso faz parte da configuração de uma reforma de uma casa. Mas por quê? Porque é o alvo que você vai atingir. Geralmente as pessoas que moram aqui nessas cidades pequenas aqui da Pensilvânia, elas não costumam fazer essa migração tão grande de um lugar para o outro. Então não é muito comum você achar pessoas que saem de uma cidade e achem casas muito longe da onde seus pais, seus avós, seus parentes moram. Então geralmente eles querem ficar ali ao redor. Então, eu tô te falando isso porque uma das primeiras casas que a gente vendeu foi isso, né? O pai morava na rua e o filho acabou casando e ele queria que a família ficasse próxima. Então, de imediato, ele se prontificou de ficar com a casa. Foi uma venda muito rápida, né? Então, isso é muito importante você ter esses conhecimentos, essas experiências e falar sobre um pouquinho também das reformas que a galera não tá entendendo é o seguinte, que basicamente o americano ele não tem dinheiro sobrando para poder fazer qualquer coisa extra que precisa ser feito. Então, uma pintura a mais, um telhado a mais, é, alguma coisa a mais que ficou para ser feito, que você acaba não fazendo. E essas pessoas na hora de analisar, ou elas querem que você faça, ou elas vão procurar outra propriedade que não tenha essa necessidade. Sobre máquina nova de aquecimento, painel elétrico, telhado, enfim. Banheiros já modernizados, cozinhas, né? Os appliances, tudo isso aí me conta demais. Então, na hora de você planejar sua reforma, é um passo, talvez não seja tão fácil. Que, como a gente pode falar, você tem que ter essa visão, né? Se colocar no lugar, se você moraria ali com a sua família, um casal jovem com um filho, dois filhos, vai suprir por quê? Porque ele vai fazer uma dívida de 30 anos. Então, sobre as escolas, né? As escolas são boas, ali tem uma continuidade de escola de primeiro lá até o fim dos estudos, depois de sua faculdade. Isso conta muito, porque a pessoa vai se enraizar naquele lugar por um certo tempo, né? Então, não é que nem eu falo sempre, é diferente de você alugar, né? Você aluga aqui, amanhã você pode estar em outro lugar, vencer um contrato, você muda, não paga multa, nada e vai mudando até se encaixar. E com isso, você tem que prestar muita atenção na hora de fazer uma propriedade para venda, né? Isso é muito importante. Localização praticamente é 70% do resultado. Ela é assertiva quando você 70% do acerto de você achar uma propriedade é sobre você fazer a, o análise bem clínico da localização. E a localização faz parte, uma das principais ou talvez a maior parte do resultado que você vai ter. Ela faz esse sucesso aí, faz parte disso. Não é só sobre reforma, não é sobre tamanho. Talvez um tamanho enorme, ele não vai suprir toda a necessidade do que uma boa localização do que você está precisando. Sua necessidade é a venda.
né? Então, sobre a venda, você tem que passar a entender tudo isso. É muito complexo, não é fácil. A gente acha que é só jogar uma tinta na parede, a gente só acha que não vai ter tanta problema. De repente eu tenho dinheiro, posso fazer, mas de repente você pode pôr o seu dinheiro e talvez não ter retorno tão desejado que você sonhava, né? Porque lembrando que no papel tudo funciona, mas na prática é diferente, muito diferente.